Olá, pessoal! Para mim é uma honra fazer parte como palestrante do terceiro JOAMES. Hoje vamos conversar sobre o cuidado multiprofissional na avaliação e tratamento da sarcopenia no ambiente hospitalar. Eu me chamo Geisa de Jesus Santos, sou nutricionista, especialista em nutrição clínica sob a forma de residência, mestra e doutoranda no programa de pós-graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde da Universidade Federal da Bahia. Sou membro do Núcleo de Pesquisa em Gastroenterologia do Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Tenho pós-graduação em curso de aperfeiçoamento em mentoria para educação profissional e tecnológica e atuo como nutricionista clínica na Cliagen. O termo sarcopenia foi descrito pela primeira vez em 1989 pelo médico e pesquisador Rosenberg e provém do grego sarx, que significa carne, e penia, que significa perda. Atualmente, a sarcopenia é definida como uma síndrome caracterizada pela perda progressiva e generalizada da massa e força muscular esquelética com risco de desfechos adversos, como, por exemplo, incapacidade física, má qualidade de vida e morte. Durante muito tempo, o diagnóstico de sarcopenia era exclusivamente pela diminuição da quantidade de massa muscular. Entretanto, ao longo do tempo, o componente de funcionalidade, que inclui força e desempenho físico, foi incluído neste diagnóstico e hoje a força passa a ter uma importância até maior do que a quantidade de massa muscular, visto que ela está mais relacionada a desfechos indesejáveis de diferentes tipos de doença do que a quantidade de massa muscular propriamente dita. Existem diversas sociedades que trazem os critérios de diagnóstico da sarcopenia, como, por exemplo, o Grupo de Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em Idosos, o Grupo de Trabalho Asiático para a Sarcopenia, o Grupo de Trabalho Internacional sobre Sarcopenia e a Fundação Instituto Nacional de Saúde. Todos estes grupos incluem tanto a quantidade de massa muscular quanto a funcionalidade. Embora todos os grupos de trabalho citados anteriormente incluam tanto a quantidade de massa muscular quanto a funcionalidade para o diagnóstico de sarcopenia, muitos estudos que avaliam a prevalência definem sarcopenia apenas pela diminuição da quantidade de massa muscular. Além disso, os pontos de corte utilizados nos grupos de trabalhos anteriores também são bastante variáveis. Por conta disso, a prevalência de sarcopenia em todo o mundo ainda é bastante divergente e esse trabalho, que é uma revisão sistemática com meta-análise, que avalia a prevalência global de sarcopenia e de sarcopenia severa, incluindo 263 estudos na revisão sistemática e 151 estudos na meta-análise, com um N total de 692.056 pacientes, com idade média de 68,5 anos, com os principais critérios de diagnóstico de sarcopenia utilizados, o do consenso europeu e o do consenso asiático, encontraram tais resultados. A prevalência de sarcopenia em todo o mundo variou de 10 a 27%, sendo que os maiores percentuais foram encontrados na Oceania e América do Sul, e os menores percentuais foram encontrados na Europa, quando avaliado pelo Consenso Europeu atualizado de 2019, e na Oceania, por incrível que pareça, quando o critério utilizado foi o do Instituto Nacional de Saúde. Então, a maior prevalência foi encontrada na Oceania, quando avaliada pelo primeiro Consenso Europeu, e a menor também foi encontrada na Oceania, quando avaliado pelo Instituto Nacional de Saúde. Então, é justamente para a gente ver o quanto que as diferenças em relação a ponto de corte, tipo de diagnóstico, pode impactar na prevalência de sarcopenia nestes trabalhos. Em relação à idade,
A prevalência de sarcopenia em indivíduos com idade inferior a 60 anos, ou seja, adultos, foi de 8% a 36%, e em indivíduos com idade superior ou igual a 60 anos, os idosos, variou de 10% a 27%. Quando avaliada pelos critérios do Grupo de Trabalho Internacional sobre Sarcopenia e apenas pela quantidade de massa muscular, a prevalência de sarcopenia foi maior em mulheres do que em homens. Já quando avaliada pelos critérios do segundo consenso europeu, que tem a força como principal elemento do diagnóstico da sarcopenia, a prevalência foi maior em homens do que em mulheres. A prevalência de sarcopenia grave variou de 2% a 9% e foi maior em mulheres do que em homens. Existem poucos estudos que avaliaram a prevalência de sarcopenia em indivíduos hospitalizados. Este trabalho, que foi publicado em 2019, reuniu as evidências disponíveis sobre a prevalência de sarcopenia em idosos de comunidade, internados em asilos e hospitalizados, e identificou 41 estudos com 34.955 participantes e verificaram que a prevalência de sarcopenia foi 10% em residentes de comunidade, 23% em indivíduos hospitalizados e 38% em residentes de asilos. Os indivíduos hospitalizados têm um risco elevado de sarcopenia devido à sua condição clínica, ao seu estado nutricional e também ao isolamento que muitas vezes essa hospitalização proporciona. Então, por conta disso, nós, como profissionais de saúde, precisamos ter um olhar mais sensível para esses pacientes para identificar a sarcopenia e tratá-la da forma adequada. E quais seriam esses fatores que estão relacionados ao desenvolvimento da sarcopenia no geral e em indivíduos hospitalizados, principalmente? Então, os principais fatores associados à sarcopenia são a idade, que com o envelhecimento há a ativação de vias catabólicas, vias de degradação muscular, e inibição de vias anabólicas, que estão relacionadas à produção de massa muscular. Além disso, o processo de envelhecimento leva a um quadro inflamatório que pode contribuir ainda mais para a ativação e inibição dessas vias, e o próprio processo de envelhecimento das células também podem contribuir para o desenvolvimento da sarcopenia. Presença de doenças inflamatórias, câncer, osteoartrite, doenças neurológicas também são fatores de risco para o desenvolvimento da sarcopenia. Inatividade física, seja por sedentarismo, por mobilidade comprometida ou por necessidade de repouso, o estado nutricional associado à diminuição do consumo de proteína, caloria, micronutrientes importantes para a síntese de massa muscular, anorexia, baixa ingestão alimentar, inapetência devido à utilização de algum tipo de medicamento, ou então por conta da inflamação relacionada a doenças inflamatórias, por exemplo. Tudo isso pode comprometer a ingestão alimentar e aumentar o risco de sarcopenia nessa população, que pode estar presente tanto em indivíduos desnutridos quanto em indivíduos obesos. Então, é importante ficarmos atentos a esses fatores de risco que estão presentes, inclusive, em pacientes hospitalizados. A maioria deles são comuns em indivíduos hospitalizados, Indivíduos hospitalizados, eles podem ser idosos, eles podem ter doenças que levam ao comprometimento muscular, costumam estar acamados ou ficam muito tempo, sentados, inativos, e normalmente tem um estado nutricional comprometido, seja porque não gosta da alimentação ofertada no hospital, ou porque a própria doença causa sintomas, ou leva a uma diminuição do apetite, utilização de medicamentos. Então, precisamos ficar muito
atentos a estes pacientes. E por que precisamos nos preocupar com a sarcopenia, especialmente a nível hospitalar? Porque ela está associada ao aumento da mortalidade, à incapacidade física, a quedas, fraturas, maior tempo de hospitalização, maior número de internamentos, necessidade de cirurgia, complicação pós-operatória, complicações de diferentes tipos de doenças, aumentando a morbimortalidade desses pacientes. Então, por conta disso, a sarcopenia a nível hospitalar é sim um problema. E para que este problema seja combatido ou prevenido, é necessário que ele seja identificado e tratado na prática clínica. O primeiro passo é entendermos quais são os elementos para o diagnóstico da sarcopenia. Então, atualmente, utilizamos os critérios do novo Consenso Europeu de Sarcopenia em Pessoas Idosas, onde, quando há uma diminuição da força muscular, tem o diagnóstico de provável sarcopenia. Quando a diminuição da força muscular está associada à diminuição da quantidade ou qualidade da massa muscular, tem a confirmação do diagnóstico de sarcopenia. E quando a diminuição da força e a diminuição da quantidade ou qualidade da massa muscular estão associados à diminuição do desempenho físico, tem o diagnóstico de sarcopenia grave. O Consenso Europeu sugere que seja feita a identificação de sinais e sintomas de sarcopenia durante a anamnese, onde a identificação se o paciente tem quedas frequentes, caminhada lenta, se tem dificuldade para se levantar, se teve uma perda de peso muito importante recentemente, se percebe atrofia muscular, e existe um instrumento que avalia, essa possível sarcopenia, que faz a triagem da sarcopenia na prática clínica e é indicada por este consenso, que é o SARC-F, contém 5 questões sobre a autopercepção do paciente sobre a força e desempenho físico. Estudos recentes têm demonstrado que, apesar do SARC-F ser bastante utilizado na prática clínica e ter uma boa confiabilidade e uma especificidade de moderada a alta, a sua sensibilidade é baixa a moderada. E isso limita a sua utilização. Por quê? Porque ele não é capaz de identificar, quando o teste dá positivo, realmente aqueles indivíduos que têm a doença. E para o instrumento de triagem, isso é uma grande limitação. Existem outras variações do SARC-F. Uma das mais conhecidas é o SARC-CALF, que inclui a avaliação da circunferência da panturrilha, e embora ela tenha uma maior sensibilidade que o SARC-F, ainda assim a sensibilidade é baixa. Então, de modo geral, o uso dessas ferramentas para a triagem da sarcopenia em indivíduos mais velhos não é o ideal. O ideal seria, se você tem a possibilidade de já fazer o diagnóstico da sarcopenia, tentar fazer a avaliação da força, da quantidade de massa muscular e do desempenho físico na sua prática. Os métodos mais utilizados para avaliação da força muscular são a força de pressão manual e o teste de levantar da cadeira. A força de pressão manual é um método simples e relativamente barato, realizado por meio de um dinamômetro calibrado. Existem diversas marcas, mas a marca validada é a Jamar. Há uma boa correlação entre a força de pressão manual e a força de outros músculos corporais. Por isso, ela é indicada para a avaliação da força no diagnóstico da sarcopenia. O teste de levantar da cadeira, além de avaliar a força, avalia também a resistência, porque o paciente precisa levantar e sentar da cadeira sem utilizar as mãos. Então, esse teste é capaz de avaliar a força qualificada. Além disso, o principal tipo de avaliação é a avaliação da força dos membros inferiores.
Na prática clínica, quando você não tem disponível o dinamômetro, o teste de levantar da cadeira é uma boa opção, principalmente a nível hospitalar, porque nem sempre a gente tem disponível estes tipos de instrumento. A quantidade de massa muscular pode ser estimada por diferentes técnicas e ajustada pela altura, peso ou índice de massa corporal, devido à correlação com o tamanho corporal. Entretanto, existe um debate muito grande sobre qual ajuste deve ser feito e em que população ele pode ser feito. A massa muscular pode ser medida como massa muscular esquelética total, massa muscular esquelética apendicular, que é a concentrada nos membros inferiores e superiores, regiões onde há maior quantidade de massa muscular esquelética, e como área transversal de grupos musculares específicos. Os principais métodos de avaliação da quantidade de massa muscular são ressonância magnética e tomografia computadorizada, absorciometria de raio-x de dupla energia, DEXA, bioimpedância e circunferência da panturrilha. A ressonância magnética e a tomografia computadorizada são considerados métodos padrão ouro para avaliação da quantidade de massa muscular, mas são métodos caros que expõem os pacientes à radiação e precisam de profissionais altamente especializados. Então, na prática clínica, não é comum utilizá-los para avaliação da quantidade de músculo. Uma alternativa seria a DEXA, que, além de avaliar a densidade mineral óssea, também avalia a quantidade de músculo. É um instrumento mais barato, porém, ele não é portátil, o que dificulta a sua utilização, por exemplo, a nível hospitalar ou em consultório. A bioimpedância não estima a quantidade de massa muscular de forma direta, ela é feita por meio de estimação com fórmulas específicas para avaliação da quantidade de massa muscular. Tem algumas limitações que podem ser minimizadas pelo preparo adequado para a realização desse exame. Embora seja um método mais barato, ainda assim, muitas vezes não está disponível a nível hospitalar, sendo necessário utilizar métodos mais simples, como a circunferência da panturrilha, que é uma medida antropométrica que precisa apenas de uma fita inelástica e de um profissional que saiba fazer essa medida. Ela é mais utilizada para indivíduos idosos, porque temos ponto de corte específico e apresenta uma boa correlação com a quantidade de massa muscular. Então, é uma alternativa para ser utilizada a nível hospitalar. Em pacientes adultos, embora não tenha um ponto de corte específico, pode ser utilizado para monitorar diminuição ou aumento da quantidade de massa muscular por meio de medidas seriadas. A avaliação do desempenho físico é uma avaliação multidimensional, porque além de avaliar a função muscular, avalia também a função nervosa central e periférica. O principal método utilizado para avaliação do desempenho físico é o teste de velocidade de marcha, que é um teste rápido, seguro e altamente confiável e está associado a resultados adversos relacionados à sarcopenia, como queda, incapacidade física, mortalidade, entre outras complicações. A qualidade muscular não é comumente avaliada na prática clínica, uma vez que precisa de testes altamente especializados, como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, que tem como objetivo avaliar a arquitetura e composição muscular, ou seja, presença de tecido adiposo e de tecido fibroso entre as fibras musculares que estão relacionadas à fraqueza do músculo. Existe uma alternativa, que é a avaliação do ângulo de fase por meio da bioimpedância, que é um marcador de integridade da membrana muscular, que pode ser utilizado quando a bioimpedância está disponível. Os pontos de corte definidos pelo Consenso Europeu para indivíduos idosos são de força de pressão manual menor que 27 kg de força para homens e menor que 16 kg de força para mulheres,
de quantidade de massa muscular não ajustada pela altura ao quadrado menor que 20 kg ou menor que 15 kg para homens e mulheres, respectivamente, quando ajustada pela altura ao quadrado menor que 7 kg por metros quadrados para homens e menor que 5,5 kg por metros quadrados para mulheres. Em relação ao desempenho físico, em ambos os sexos, o ponto de corte é menor ou igual que 0,8 metros por segundo. Lembrando que esses pontos de corte são específicos para a população idosa. Então, quando a gente for utilizar para outras populações, é importante encontrarmos pontos de corte específicos para ela, mas nem sempre a gente consegue. Então, esses daqui são utilizados com a ressalva de que são específicos para indivíduos idosos. Após a identificação dos pacientes que têm a sarcopenia, o próximo passo é o tratamento dessa condição. Idealmente, o tratamento da sarcopenia deve ser conduzido por uma equipe multiprofissional que vai analisar o caso e, em conjunto, determinar quais são as melhores condutas para cada paciente. Entretanto, a nível hospitalar, nem sempre conseguimos ter uma equipe multiprofissional completa e, em alguns casos, esse tratamento acaba sendo um pouco mais complicado por conta disso. Embora a atuação da equipe multiprofissional seja essencial no tratamento da sarcopenia, a base desse tratamento é a prática de exercícios físicos e a nutrição adequada, que são condutas orientadas por profissionais de educação física, fisioterapeutas e nutricionistas. E quais são as evidências disponíveis sobre o exercício físico? Como a sarcopenia é a perda generalizada da quantidade de músculo e da força muscular, o treinamento deve ser feito em grandes grupos musculares em uma abordagem corporal total, ao invés de em um músculo específico. O treinamento mais efetivo para o tratamento da sarcopenia é o treinamento de resistência, havendo melhora da quantidade de massa muscular, força e desempenho físico. Apesar disso, alguns trabalhos têm demonstrado benefícios dos exercícios multimodais, que incluem exercícios de resistência e exercícios aeróbicos, e do treinamento de resistência com restrição de fluxo sanguíneo. Tanto os exercícios isolados quanto os combinados com intervenções nutricionais parecem exercer efeitos positivos sobre os parâmetros da sarcopenia. Falando mais especificamente sobre as intervenções nutricionais, é essencial não só focar no uso de suplementos, mas também na qualidade da alimentação desses pacientes. Diante disso, nos últimos anos, diversos estudos avaliaram o efeito dos alimentos mioprotetores sobre a saúde muscular, considerando a premissa de que os alimentos fornecem benefícios que são maiores do que a soma de seus constituintes, sendo assim superiores à utilização de suplementos, por exemplo, uma vez que no alimento há uma interação nutriente-nutriente que poderia potencializar as vias anabólicas. Uma revisão sistemática publicada em 2020 reuniu as evidências disponíveis sobre o efeito dos alimentos mioprotetores sobre a saúde muscular, e nesta figura podemos observar o que eles verificaram. Então, a seta preta sem pontilhado indica que a evidência foi forte e consistente. O consumo de carne vermelha e o consumo de produtos lácteos como queijos e iogurtes teve um efeito positivo sobre a quantidade de massa muscular, e o consumo de frutas, legumes e verduras teve um efeito positivo sobre a função muscular, enquanto que o consumo de cereais, peixe e leguminosas como a soja não teve um efeito forte, não teve evidências fortes sobre a quantidade de massa muscular, função muscular, força muscular e até mesmo a sarcopenia. E por que o consumo destes alimentos teria um efeito positivo sobre a saúde muscular?
Em relação à carne vermelha magra, ela contém uma proporção equilibrada de todos os 8 aminoácidos necessários para indivíduos mais velhos, que são indivíduos que têm um risco maior de desenvolver a sarcopenia. Além disso, a carne vermelha contém ácidos graxos insaturados, ferro, vitamina D, magnésio e zinco, que são nutrientes importantes para a síntese de massa muscular e para a proteção do músculo esquelético. Além disso, o consumo deste alimento parece estimular as vias anabólicas, promovendo a síntese proteica. Já o leite e os seus derivados contêm leucina, que é um aminoácido de cadeia ramificada que ativa a via mTOR, que é uma via de síntese proteica. Contém também peptídeos bioativos derivados de caseína, ácidos graxos poliinsaturados. E estes nutrientes conferem ao leite e os derivados propriedades anabólicas, anti-inflamatórias, antioxidantes e imunomoduladoras, que além de promover a síntese de massa muscular, também protege os músculos da degradação muscular. As frutas, os legumes e as verduras têm propriedades antioxidantes devido à presença de vitaminas, minerais e compostos bioativos que são capazes de neutralizar a resposta pró-inflamatória no envelhecimento muscular. Além disso, melhora a saúde cardiovascular, que de forma indireta tem um efeito positivo sobre a saúde muscular. Apesar dos resultados destes estudos terem sido promissores, é importante ter cautela na interpretação e aplicabilidade destas evidências, uma vez que a maioria dos estudos incluídos na revisão sistemática eram bastante heterogêneos em relação à metodologia e, na maioria das vezes, a avaliação do consumo alimentar foi feita pelo questionário de frequência alimentar, que pode ter classificado de forma errada a exposição, comprometendo a conclusão deste trabalho. A proteína é um dos principais nutrientes responsáveis pela síntese de massa muscular e, por conta disso, estudos que avaliam o efeito da dieta hiperproteica sobre a sarcopenia têm sido publicados nos últimos anos. Uma revisão sistemática incluiu 74 ensaios clínicos randomizados com adultos saudáveis e verificou que a ingestão diária de proteína maior ou igual a 1,2 gramas por quilograma de peso, ou seja, uma dieta hiperproteica, mais treinamento de exercícios resistidos, estava associada a ganhos adicionais de massa corporal magra e de força, sendo que o ganho de força foi inferior ao ganho de massa corporal magra. Em indivíduos idosos, uma revisão sistemática, incluindo 4 estudos transversais, verificou que idosos sarcopênicos apresentam menor consumo de proteína quando comparados a idosos que não tinham sarcopenia. Outra revisão, que incluiu 22 estudos transversais, verificou que a ingestão de proteína maior que a RDA, ou seja, uma dieta hiperproteica, estava associada a maior desempenho físico e maior força muscular em pacientes idosos. Lembrando que estudos transversais apresentam limitações ao avaliar o efeito de uma determinada exposição ou intervenção. Para maiores conclusões, são necessários a elaboração de estudos mais robustos, longitudinais, que avaliem o efeito da dieta hiperproteica a longo prazo. As maiores evidências disponíveis sobre suplementação no tratamento da sarcopenia é em relação à suplementação de creatina, que é um composto nitrogenado natural sintetizado nos rins, fígado e pâncreas, a partir da combinação de 3 aminoácidos, glicina, arginina e metionina. As principais fontes de creatina são os alimentos de origem animal, sendo que a carne vermelha e os peixes têm maior concentração de creatina. Diversos estudos têm avaliado o efeito da creatina sobre a sarcopenia, sendo que
Meta-análises publicadas recentemente avaliaram esse efeito em diferentes populações. A intervenção normalmente tem uma dosagem de 5 a 22 gramas por dia ou 0,1 a 0,3 gramas por quilograma de peso por dia de creatina, sendo que a quantidade mais utilizada é de 5 gramas ao dia. O tempo de intervenção normalmente é de 6 a 52 semanas e normalmente a suplementação de creatina está associada ao treino resistido. E essa suplementação tem demonstrado efeitos positivos tanto em relação à quantidade quanto em relação à força muscular. E qual a associação da creatina com a melhora da sarcopenia? A creatina contribui para a ressíntese de fosfato, aumentando a quantidade de ATP intracelular, o que aumenta os estoques de energia e a capacidade de trabalho do músculo. Isso estimula a síntese muscular. Além disso, a creatina estimula fatores reguladores miogênicos que culminam na multiplicação e diferenciação das células miosatélites, que são células progenitoras responsáveis pelo crescimento muscular. Alguns estudos também têm citado que a creatina diminui o estresse oxidativo e a inflamação, tendo um papel mioprotetor. O beta-hidroxi-beta-metilbutírico, também conhecido como HMB, é um produto do metabolismo da leucina. Diversos mecanismos têm sido descritos sobre a relação do HMB com a saúde muscular. De acordo com os autores, o HMB estimula a síntese proteica por meio da ativação da via mTOR e da via do hormônio do crescimento e do hormônio do crescimento semelhante à insulina. Inibe a proteólise por meio da inibição da via ubiquitina-proteasoma e da via autofagia-lisossoma. A suplementação do HMB tem demonstrado um efeito positivo sobre a massa muscular e a força muscular. Entretanto, os estudos incluídos nas meta-análises e nas revisões sistemáticas são bastante heterogêneos, o que limita a confiabilidade destes resultados. A dose utilizada normalmente é de 1,5 ou 3 gramas por dia. O tempo de intervenção costuma variar de 14 dias a 24 semanas e a forma de uso normalmente é isolada ou combinada com outros nutrientes, como vitamina D e C, glutamina e creatina, proteína e vitamina D, arginina e glutamina. Essa combinação do HMB com outros nutrientes pode ser um fator confundidor, uma vez que o efeito positivo encontrado pode estar associado a outros nutrientes e não ao HMB propriamente dito. Então, mais estudos que avaliem apenas o efeito do HMB de forma isolada seriam úteis para avaliar de fato se esse efeito positivo é proveniente do HMB ou do HMB associado a outros nutrientes. Os efeitos de outros suplementos também têm sido avaliados, como, por exemplo, os aminoácidos de cadeia ramificada, BCAA, vitamina D e ômega 3. O BCAA está relacionado à melhora da força e massa corporal magra, sendo que a leucina especificamente associou-se à melhora do desempenho físico. A suplementação com a vitamina D associada ao exercício de resistência parece melhorar a força muscular. E a suplementação com ômega 3 está relacionado à melhora da força e funcionalidade dos músculos dos membros inferiores. Cabe ressaltar que os estudos incluídos nas meta-análises e revisões sistemáticas que avaliam o efeito destas suplementações apresentam alta heterogeneidade e alto risco de viés,
o que limita a confiabilidade dos resultados e a aplicabilidade dessas suplementações na prática clínica. Embora não seja um dos pilares do tratamento da sarcopenia, as intervenções medicamentosas têm sido estudadas nos últimos anos como uma forma de melhorar a saúde muscular. Os principais medicamentos estudados são inibidores do cotransportador sódio-glicose 2, SGLT2, metformina, hormônio do crescimento, agonistas do receptor do peptídeo 1, semelhante ao glucagon, GLP-1A, estatinas, losartana e inibidores da peptidilpeptidase 4, DPP-4. As ações dessas medicações seriam na proteção contra doenças cardiovasculares, agindo de forma indireta sobre a saúde muscular, melhora dos parâmetros metabólicos em pacientes com sarcopenia, prevenindo os eventos adversos associados à sarcopenia e proteção direta sobre o músculo, tendo um papel mioprotetor. Apesar dessas medicações apresentarem alguns efeitos positivos, a maioria dos estudos foi realizada in vitro ou em animais, o que limita a sua utilização em humanos. Por conta disso, são necessários mais estudos para avaliar o efeito dessas medicações em diferentes populações. De forma resumida, as evidências disponíveis sobre o tratamento da sarcopenia são treinamento de resistência, alimentação variada, contendo principalmente alimentos fontes de proteína, distribuídos ao longo do dia, especialmente após o treino de resistência. A quantidade seria no mínimo 1,2 grama por quilograma de peso, sendo que na maioria dos casos é utilizado 1,6 gramas por quilograma de peso, considerando a condição clínica do paciente, se é um paciente com doença renal, oncológico, com algum tipo de doença hepática, até 2,0 grama por quilograma de peso, porque acima de 2 não há mais estímulo para a síntese proteica. E de suplementação, o que temos mais evidências é a suplementação de creatina. E para finalizar a palestra de hoje, gostaria de deixar uma frase que me toca bastante, que eu acho que tem tudo a ver com o trabalho multiprofissional e com o atendimento hospitalar, que é uma frase do psicólogo Jung, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. Isso é realmente muito importante, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, é ter empatia, se colocar no lugar do paciente e tratar ele como a gente quer ser tratado e como a gente quer que trate as pessoas que a gente ama, né? Que tratem as pessoas que a gente ama. Estas foram as referências utilizadas para a elaboração da palestra. Se vocês quiserem esclarecer alguma dúvida ou ter acesso a alguma das referências utilizadas na palestra de hoje, podem entrar em contato por e-mail ou pelo meu Instagram. Muito obrigada pela atenção, espero que de alguma forma essa palestra contribua para a formação de vocês. Mais uma vez, obrigada.